Hoje exploraremos um dos textos mais profundos e misteriosos do budismo tibetano, o Bardo Thodol, conhecido no Ocidente como o Livro Tibetano dos Mortos. Imagine um guia que o acompanha nos momentos mais misteriosos e transformadores da existência. Esse é o propósito do Bardo Thodol. Não se trata apenas de um manual sobre a morte, mas de um verdadeiro mapa espiritual, oferecendo orientações para o que ocorre logo após o último suspiro. Prepare-se, pois juntos desvendaremos seus ensinamentos e talvez compreendamos um pouco mais sobre o que significa existir. O Bardo Thodol é atribuído a Padmasambhava, uma figura lendária do budismo tibetano. Nascido na Índia, Padmasambhava é reconhecido como o introdutor do budismo no Tibete no século VIII. Ele é venerado como Guru Rinpoche ou Mestre Precioso. Contudo, Padmasambhava não era apenas um monge, ele foi um mestre espiritual notável, um yogi que dominava técnicas místicas e ensinamentos esotéricos. O Bardo Thodol reflete seu desejo de guiar não apenas os vivos, mas também os mortos, mostrando-lhes um caminho para a libertação mesmo após o fim da vida física. Desde jovem, Padmasambhava demonstrou capacidades espirituais extraordinárias, sendo reconhecido como um Mahasiddha, ou seja, alguém que atingiu um altíssimo grau de realização espiritual. Seu domínio dos siddhis, poderes espirituais descritos como milagrosos, era amplamente conhecido. Ele foi convidado ao Tibete pelo rei Trizong Detsen, que buscava expandir o budismo e unificar espiritualmente o país. Na época, o Tibete era fortemente influenciado pela religião Bon, uma tradição espiritual indígena, repleta de práticas xamânicas e animistas. Essa diversidade espiritual gerava desafios para a aceitação do budismo. Ao chegar ao Tibete, Padmasambhava encontrou resistência, tanto cultural quanto espiritual. As divindades e espíritos associados à tradição Bon opunham-se ao budismo. Utilizando seu conhecimento de ritualismo tântrico, Padmasambhava pacificou esses espíritos e integrou elementos da tradição Bon ao budismo tibetano. Essa abordagem harmoniosa foi essencial para estabelecer as bases espirituais da nova crença. Ele fundou o primeiro mosteiro budista do Tibete, o Mosteiro Samye, e introduziu ensinamentos profundos sobre a mente, a natureza da realidade e o ciclo de renascimentos, conhecido como Samsara. No budismo tibetano, a morte é vista não como um fim, mas como uma transição, uma oportunidade única de alcançar a libertação espiritual. Padmasambhava compreendeu que, no momento da morte, a mente entra em um estado especial, mais receptivo à verdade última, livre das distrações do corpo físico. Entretanto, ele também reconheceu que a maioria das pessoas, ao morrer, se perde em ilusões e medos, afastando-se dessa oportunidade de libertação. Sua compaixão o levou a criar um guia prático para preparar a mente para os bardos, os estados intermediários após a morte. Esse guia poderia ser recitado por aqueles que acompanham os moribundos ou estudado em vida, para que a mente estivesse pronta ao enfrentar o desconhecido. Sua missão era aliviar o sofrimento e abrir caminhos para a iluminação, mesmo nos momentos mais incertos e transformadores. Padmasambhava sabia que nem todos alcançam a iluminação durante a vida. Contudo, ele enxergava na morte uma última chance e, por isso, ensinou seus discípulos a reconhecerem a luz clara, a manifestação pura da mente no momento da morte. Esse ato de profunda compaixão é o coração do Bardo Thodol, um convite à liberdade espiritual mesmo diante do aparente fim. O Bardo Thodol nos guia por 3 estados principais pelos quais toda alma passa. O primeiro é o Bardo Chikai, o momento da morte. Nele, a alma vivencia a transição em que o corpo físico se dissolve, liberando a consciência das limitações materiais. Após essa dissolução, a alma se depara com a luz clara primordial, descrita como imensa, pura e deslumbrante. Essa luz é a manifestação da essência absoluta
absoluta da mente, um estado de consciência pura, sem dualidades, medos ou apegos. Muitos a conhecem como o eu superior ou a essência divina. Independentemente do nome, este estado reflete totalidade e paz infinita. Para aqueles que praticaram o caminho espiritual, o bardo Chikai oferece a oportunidade de libertação final. Reconhecendo a luz clara como parte de sua essência, a alma alcança o nirvana instantaneamente, sem a necessidade de atravessar os estágios posteriores. Essa libertação não requer rituais ou doutrinas, sendo uma experiência direta da verdade, onde a mente se vê livre de condicionamentos, karmas e identidades. No entanto, para quem não está preparado, a intensidade da luz pode gerar medo, levando a alma a recuar e a perder essa chance de libertação, entrando nas etapas seguintes, onde enfrentará visões mais limitantes, moldadas por suas tendências kármicas. No bardo Chonid, a alma entra em uma dimensão de consciência, onde as barreiras físicas já não existem. Aqui, ela vivencia projeções intensas de sua própria mente, manifestadas tanto em formas angélicas quanto em visões perturbadoras. Essas imagens refletem os estados emocionais e kármicos acumulados ao longo da vida. Divididas entre visões pacíficas e coléricas, elas representam aspectos reprimidos ou amplificados da psique. As visões pacíficas aparecem como figuras benevolentes, como seres de luz ou divindades, transmitindo serenidade e harmonia. Para uma mente despreparada, no entanto, mesmo essas manifestações podem parecer incompreensíveis ou esmagadoras, levando a alma a recuar. Por outro lado, as visões coléricas emergem quando a alma não reconhece a essência pacífica das imagens iniciais. Essas manifestações são formas monstruosas que representam medos, desejos e emoções reprimidas. Ainda assim, elas não são entidades externas, mas sim reflexos da mente que busca integrar ou transcender essas energias. O bardo Chonid é descrito como um estado de pura manifestação psíquica, onde tudo que foi reprimido surge com intensidade amplificada, oferecendo à alma uma oportunidade de aprendizado. Reconhecer que essas visões são criações da mente permite que a alma dissolva o medo e busque a libertação, concentrando-se na luz clara primordial, essência de todos os seres. A luz é como o sol por trás das nuvens, uma presença constante e imutável, enquanto as visões são apenas projeções passageiras da mente. Quando a alma consegue enxergar além dessas visões, ela pode alcançar a iluminação e transcender o ciclo de renascimento. No entanto, reconhecer essa luz clara é desafiador para a mente comum. Para a maioria das pessoas, as visões parecem tão reais e carregadas de significado que se torna difícil olhar além delas. É por isso que o bardo Todol sugere que os praticantes espirituais treinem ainda em vida para desapegar-se das ilusões e contemplar a verdadeira natureza da mente. Com essa prática, mesmo diante das visões poderosas do bardo Chonid, eles podem manter o foco na luz clara e encontrar paz. O medo e o apego são os maiores obstáculos à libertação. As visões intensas podem provocar medo profundo, especialmente diante das imagens de divindades coléricas que representam aspectos reprimidos da psique. Esse medo gera uma sensação de separação, impedindo a alma de reconhecer as visões como partes de si mesma. A alma pode querer fugir dessas imagens, ou, por apego, fixar-se nas visões pacíficas, permanecendo presa ao ciclo de renascimento. Para superar isso, é necessário compreender que as visões são vazias de realidade própria. No budismo tibetano, isso é conhecido como shunyata, ou vazio. A mente que reconhece o vazio durante o bardo Chonid consegue observar todas as visões sem se apegar, entendendo-as como manifestações temporárias de sua própria natureza. A experiência do bardo Chonid não é um castigo ou sofrimento, mas uma oportunidade de revelação, onde a alma confronta o reflexo de
sua própria mente. Esse momento distingue aqueles que estão prontos para a libertação daqueles que ainda precisam renascer para aprofundar seu aprendizado. No Siddhipha Bardo, etapa final, a alma chega ao momento decisivo de escolher seu próximo corpo, guiada pela energia acumulada de ações, pensamentos e intenções anteriores. O que chamamos de karma é como se toda a jornada tivesse culminado nesse ponto, onde o estado interior da alma determina seu próximo destino. Após a dissolução experimentada no Bardo Shikai e o confronto com suas próprias projeções no Bardo Shonid, a alma entra num estado onde o desejo de renascer se intensifica, alimentado por medos e apegos ainda não superados. Esse desejo impulsiona a busca por uma nova existência. A consciência, agora influenciada por marcas kármicas deixadas por vidas passadas, é atraída para situações que refletem seu estado interior. Por exemplo, uma alma carregada de medo pode ser guiada a um renascimento que trará novamente essas emoções. Desejos intensos e emoções descontroladas criam um fluxo de energia que molda as circunstâncias do próximo ciclo de vida. Durante o Siddhipha Bardo, a alma vivencia visões relacionadas ao renascimento, frequentemente descritas como imagens de casais em união, simbolizando a criação de uma nova vida. A alma, inconscientemente influenciada por impulsos kármicos, é chamada a escolher um novo corpo. O Bardo Todol sugere que, ao presenciar essas imagens, a alma mantenha lucidez e desapego, evitando ser arrastada para um renascimento indesejado. Aqueles que conseguem permanecer calmos e desapegados encontram no Siddhipha Bardo uma última oportunidade de transcendência, podendo evitar o renascimento e alcançar a libertação. Esse é o objetivo do praticante espiritual: reconhecer as visões como manifestações transitórias da mente, vazias e efêmeras. Ao longo do Siddhipha Bardo, a consciência é tomada por uma força quase irresistível que a atrai para um novo corpo, um processo descrito como uma tempestade psíquica. Essa escolha não é consciente, mas instintiva, guiada pelo estado mental no momento. O próximo corpo é como um reflexo daquilo que a mente da alma precisa vivenciar ou resolver. Esse processo está profundamente alinhado com a visão budista de que cada renascimento é uma chance de crescimento espiritual. A escolha do corpo segue o que mais corresponde ao progresso kármico e espiritual da alma. Contudo, muitas pessoas não compreendem essa oportunidade e acabam renascendo em condições desafiadoras, onde o sofrimento tende a se repetir. Aqueles que conseguem enxergar além dessa ilusão têm a chance de alcançar um estado onde, em vez de renascer, podem se unir à essência pura da mente, representada pela luz clara. De acordo com o Bardo Todol, essa preparação para a etapa final da existência começa durante a vida. Quando refletimos sobre nossos desejos e medos enquanto estamos vivos, nos tornamos mais conscientes dos impulsos que moldam nosso destino. Práticas espirituais como a meditação e a contemplação da impermanência ajudam a mente a se desapegar das ilusões que emergem no Bardo Siddha. Esse estágio revela uma verdade profunda. Vida e morte estão entrelaçadas, e o ciclo de renascimentos é apenas a manifestação contínua de nossas escolhas e percepções. Ao libertarmos a mente dos apegos, nos libertamos também do ciclo de renascimento, alcançando a iluminação, um estado onde não há mais retorno, pois a ilusão de uma identidade fixa foi dissolvida. O Bardo Todol não é apenas um texto religioso ou um conjunto de ensinamentos místicos. Ele é um guia para o autoconhecimento, um espelho da mente e um mapa para o nosso destino. Ele nos ensina que a morte, longe de ser o fim absoluto, é um portal para recomeços. Como já foi dito por Ram Dass,
No final, o que realmente importa é o quanto você amou. Esses ensinamentos nos convidam a refletir sobre nossas próprias vidas. Estamos prontos para a jornada final? Estamos dispostos a deixar para trás tudo o que acreditamos ser? Talvez, ao mergulharmos nesses ensinamentos, possamos não apenas nos preparar para a morte, mas também aprender a viver plenamente. Se essa reflexão tocou o seu coração, compartilhe este vídeo e inscreva-se no canal. Deixe nos comentários o que mais desperta sua curiosidade sobre a vida após a morte, pois juntos podemos explorar os maiores mistérios da existência. Obrigado por estar aqui. Mente e um mapa, o livro misterioso que